Então vamos agora, convenção coletiva. Todo mundo está mais familiarizado, é mais fácil, né? Vamos lá. Primeira coisa que alterou na convenção coletiva, que eu chamo a atenção de vocês, é o que está na parte de pisos salariais. Como é que estava antes na convenção coletiva? Da mesma forma de antes, a atual também prevê 4 pisos. Só que antes estava previsto o seguinte: um piso para atividade meio, um piso para digitador e um piso para técnico de informática e equiparados, e um piso para analista de sistemas e equiparados. Eu não estou usando a palavra equiparados? Então, qualquer um equiparado a técnico ou analista. Aí a empresa me ligava direto, mas isso assim, direto. Ah, mas eu não achei o piso para programador. Tá na convenção coletiva? Não, mas não achei. Veja lá a definição de técnico. Técnico, qualquer um que precise de conhecimento técnico ou curso técnico para exercer aquela função. Olha lá o CBO. O CBO não diz que para ser programador só precisa de curso técnico ou conhecimento técnico. Então, o piso de programador é o piso de técnico. Não precisa estar lá palavrinha expressa. Mas não adianta. Por mais que explicasse isso, as empresas sempre falam, mas não tem o piso aqui do desenvolvedor, do analista de suporte. Então, o que a gente fez nesta convenção coletiva? Colocou um rol exemplificativo. Então, manteve o piso aqui da meio, foi reajustado. Aqui o piso de digitador. E na parte de técnico e de analista, que antes vinha aqui a palavra técnico, de informática vinha o valor do piso. Depois, aqui vinha a expressão analista de sistemas e vinha o valor do piso. A gente mudou a redação aqui para dizer o seguinte: esse piso aqui, R$ 1.285,78, para todos os cargos / funções que exijam apenas conhecimento técnico ou curso técnico na área de tecnologia da informação ou áreas afins, como, por exemplo, então, o rol que vem abaixo é exemplificativo, porém não exclusivamente, os cargos com os seguintes códigos da CBO. E aí a gente elencou vários códigos da CBO que vão ter o piso de técnico. Então, isso também já vai dando uma indicação para vocês na hora de montar o plano de cargos e salários, de preencher o E-Social. Já força a barra para vocês criarem essa cultura. Mesma coisa com que antes era analista de sistemas. O que a gente fez? R$ 1.929,29 para todos os cargos / funções que exijam curso superior completo na área de TI ou áreas afins, como, por exemplo, os seguintes códigos da CBO. Vamos aos códigos. Vamos aqui. Esse é o de técnico. Então, foi listado todos os códigos da CBO na área de TI, que só precisa de conhecimento técnico ou curso técnico. Vocês poderiam me perguntar, mas da onde que você tirou isso? A gente leu, pegou a CBO, fez uma apuração da CBO e viu que para todos esses cargos aqui, a CBO, na parte de formação e experiência, ela só exige curso técnico ou conhecimento técnico. Então, todos esses cargos aqui, programador de sistemas de informação, programador de processamento de dados, técnico de comunicação de dados, design gráfico, programador de internet, operador de computador, apoio ao usuário, helpdesk, tudo isso aqui vai ter o piso que antes era o piso de técnico. Pode passar. Aqui, curso superior, ou seja, é o piso para cargos, o quais, para serem exercidos, precisa de nível superior. Então, a gente pegou todos os códigos da CBO na área de TI e colocou aqui, para esse piso. Vocês podem até virar para mim, mas, pô, um gerente de desenvolvimento de sistemas, piso tão baixo. Gente, é piso, quer dar mais, o céu é o limite. Para dar mais, a lei nunca proíbe, pelo contrário, até incentiva. Entendeu? Quer dar mais? Dá. Pode passar. Aqui continua. É uma lista enorme dessa de curso superior. Aqui tem os analistas. Pode passar. Outra regra nova que a gente colocou na convenção coletiva. Isso se aplica a todas as empresas do Estado, mas quando a gente negociou isso, foi muito em função das empresas
das cidades do interior do estado do Rio de Janeiro, que muitas vezes não tem condição de pagar aquele piso. Para vocês, o piso pode ser baixo, mas tem muitas empresas do interior que não conseguem pagar. Então, o que a gente criou? Um parágrafo único na cláusula de pisos salariais que diz que, como forma de incentivo ao primeiro emprego, no primeiro ano de contratação do trabalhador, você pode pagar 90% do piso de conhecimento técnico e do piso de nível superior. E aqui eu já fiz o cálculo. O piso para quem tem para cargos de conhecimento técnico ou curso técnico não é 1.285,78? Se eu quiser pagar 90%, vai dar 1.157,20 centavos. Para os cargos de nível superior, o piso não é 1.929,29 centavos. Se eu quiser pagar 90%, lembrando, só no primeiro ano de contratação, o valor vai ser 1.736,36 centavos. Vamos passar. Empresas com até 40 empregados. Desde 2003, da convenção coletiva lá de 2003, ainda nem tinha saído das fraldas, mentira, já tinha sido, que previa uma isenção para empresas com até 40 empregados. Essas empresas, se celebrassem termo de adesão, nesse termo de adesão poderiam optar pela não concessão do vale-refeição, do benefício indireto e do auxílio creche. Pela não concessão ou concessão parcial. Aí o que a gente sempre ouvia, né? As empresas ficavam lá ligando, se não me engano, mas é muito burocrático fazer termo de adesão. Não dá para simplificar? E a gente pegou, a gente sempre escuta as demandas de vocês. Óbvio que nem sempre dá para colocar tudo que vocês querem na convenção. E tem o outro lado, o SINDPD. Para isso ele tem que ceder, ele tem que aceitar. Então vai depender muito do nosso poder de convencimento. Mas algumas coisas a gente consegue colocar. Então o que a gente fez nesta nova convenção? Você não precisa mais celebrar o termo de adesão para ficar isento de ter que pagar vale-refeição, benefício indireto e auxílio creche. Basta você ter até 40 empregados, ou seja, manteve o critério de 40 empregados e ter a certidão. Tem isso? Pronto, não precisa pagar o vale-refeição, benefício indireto e auxílio creche. Deu uma simplificada nesta isenção. Pode passar. Homologação. Aqui a gente tem muito a ver com a reforma. Muitas empresas estão me ligando, questionando, mas essa nova convenção coletiva 2017-2019 previu que para homologar vai ter que ter uma taxa. Mas como assim uma taxa? O SINDPD vai cobrar uma taxa para homologar? O que aconteceu? O SINDPD, durante a negociação, virou para a gente e disse o seguinte: olha, a partir de 11/11, a homologação vai ser facultativa. Mas eles entendem isso, né? Eu acho que é um sonho, uma utopia da parte dele. Mas enfim, eles disseram pra gente: tem empresa que vai querer continuar homologando para ter a certeza de que as verbas estão todas certinhas. Então ela vai ter essa faculdade. Mas se eu não sou mais obrigada a homologar, eu não preciso homologar de graça. Então a partir do dia 11/11 eu vou cobrar essa taxa. Aí vocês vão virar para mim e vão questionar o seguinte: mas a convenção coletiva já não está em vigor? Sim, ela já está em vigor desde 1º de setembro. Mas essa norma aqui, essa cláusula da homologação que foi alterada e aí foi colocada aqui essa taxa, só passa a valer a partir do dia 11 de novembro. Até porque se ela fosse aplicada agora, ela seria ilegal. Porque a CLT, no artigo 7º do 477, ela diz que não se pode cobrar para fazer homologação. Então eu estaria ferindo a CLT se eu hoje cobrasse essa taxa. Então o SINDPD vai começar a cobrar essa taxa a partir do dia 11 de novembro. Mas é aquilo, é facultativo. Se quiser, você não precisa ir lá, então. Mas eles acham que tem empresa que vai querer fazer. Vamos passando. Não diz. Isso é critério deles. Eu confesso que não houve muita preocupação da nossa parte com isso, porque como é facultativo, você não é mais obrigado a ir, a empresa vai fazer se quiser, vai pagar se quiser. Se você não quiser fazer, se eles cobrarem R$1.000, vamos supor que deu uma louca. Ah, não, vou cobrar R$1.000 para fazer. Não faz, você não é obrigado a fazer. Então, eu não acho que eles vão botar um preço, uma taxa esdrúxula. Acho que vai ser, acredito que vai ser uma taxa razoável, tá?
Tá, isso aqui eu já expliquei, que se entrasse em vigor hoje seria ilegal, porque o parágrafo 7º do 477 da CLT proíbe. Então isso aqui já pode passar. Banco de horas. O que a convenção coletiva até a última, 2015, 2017, previa? Que para você fazer banco de horas, você tinha que ser por meio de acordo coletivo. Trazia ali as regras, uma cláusula extensa, com todas as regras, mas dizia, essas regras têm que estar previstas em acordo. E veio a reforma e mexeu. A gente poderia manter a redação anterior? Poderia. A gente poderia continuar, a convenção coletiva poderia continuar obrigando as empresas a fazer acordo coletivo e que pese a CLT dizer que, a reforma dizer que há 2 exceções que podem ser para o acordo individual. Por que eu estou dizendo que poderia? Porque tem um artigo da reforma trabalhista que diz que o negociado coletivo prevalece sobre o legislado. Mas a gente conseguiu já incorporar esse espírito da reforma, porque isso era um pleito das empresas. As empresas reclamavam por ter que fazer, mas eu só quero compensar excepcionalmente essa semana. A minha empresa não costuma trabalhar com hora extra. É só realmente esse período, por ter que fazer um acordo coletivo só para esse período. Então a gente já trouxe para a convenção coletiva, dizendo que se você for fazer o banco de horas, pode ser por meio de acordo individual, por escrito, se for aqui compensado até 6 meses, ou seja, que está na CLT. Se for mensal, aquela pode ser, não precisa nem ser por escrito. Agora você vai ter que obedecer às regras de compensação que estão aqui. Então você pode fazer lá por meio individual, com compensação mensal apenas com acordo individual verbal ou compensação semestral com acordo individual por escrito, mas as regras de compensação você segue o que está na convenção, tá? E aí, outra coisa, o que a gente colocou aqui? Isso aqui foi um pedido do sindicato laboral. As empresas poderão criar banco de horas por um período superior a 180 dias, ou com regras diferentes das previstas aqui, desde que seja por meio de acordo coletivo. Se for acima de 180 dias, a própria CLT, na reforma, diz que só pode ser por meio de acordo individual se for até 6 meses. Então, isso aqui a gente não fez nada diferente do que já está na reforma. O que a gente colocou aqui diferente é, se as regras forem diferentes do que está aqui, ainda que seja por um período inferior a 180 dias, vai ter que ser por acordo coletivo. Isso foi um pleito, porque muitas empresas, principalmente as empresas de fora do Rio de Janeiro, têm matriz em outros estados e abrem filial aqui, e elas querem trazer para o Rio as regras que adotadas em outros estados. E algumas vezes há uma interpretação do sindicato laboral que determinada regra de outro estado pode não ser tão benéfica. Às vezes até é mais benéfica. Isso acontece muito com as empresas de São Paulo, que se estabelecem aqui no Rio. São Paulo tem uma regra própria de banco de horas, então ela quer chegar no Rio, ela não quer seguir a regra de banco de horas da nossa CCT. Ela quer fazer um acordo coletivo prevendo as regras de São Paulo. Então, poderia ser feito isso? Pode, mas não vai poder fazer por acordo individual, vai ter que fazer por acordo coletivo. Fora isso, seguindo as regras aqui, vale aquilo que está lá na reforma, questão do acordo individual. Vamos passando? Ausências legais. Qual foi a modificação que foi feita? Isso que está aqui em vermelho. Eu vou ler tudo para poder a gente entender a parte vermelha. A gente tem aqui, um dos casos de ausência legal previsto na convenção coletiva diz o seguinte: que o empregado terá direito ao abono de uma falta, ou seja, de um dia útil, em caso de internação ou acompanhamento hospitalar, consultas ou exames. E aqui foi acrescentado essa frase, nos quais seja obrigatória a presença de um acompanhante, que antes não estava previsto isso. Então o empregado poderia simplesmente virar para a empresa e dizer o seguinte: olha, eu vou acompanhar minha esposa ou meu esposo no exame de sangue. Precisa de acompanhamento para exame de sangue? Não. Só que do jeito como a convenção coletiva estava escrita anteriormente, dava margem a isso. Então o que foi criado? Não, olha só, você só tem direito a esse abono desse um dia de falta se era um exame, uma consulta médica, algo que era obrigatória a presença de um acompanhante. Como, por exemplo, tem exames complexos, acho que como é que é o nome daquele que bota um negócio aqui? Endoscopia. Entendeu? Esse tipo de caso.
Não é para qualquer situação. Aí aqui, vamos lá. Outra questão. Para o empregado fazer jus às ausências legais previstas nesta cláusula, e aí não só em relação a essa, mas as outras que já existiam nessa cláusula. Terá de apresentar documento comprobatório até 2 dias úteis após o retorno ao trabalho. Então, isso aqui também é uma novidade da nova CCT. Outra novidade está aqui, uma alteração do parágrafo 3º. O que esse parágrafo 3º dizia antes, na Convenção Coletiva 2015-2017? Que esse benefício aqui de um dia útil, que pode ser esticado até 5 dias, se for caso de internação, poderia ser usado 2 vezes no ano. Se podia ser usado 2 vezes no ano, você poderia chegar até 10 dias de abono para o cara. Abono de falta porque ele foi acompanhar algum parente dele lá, o cônjuge, ascendente ou descendente, numa internação hospitalar, por exemplo. Então, qual foi a mudança? O benefício previsto aqui, ou seja, esse abono de falta aqui, só poderá ser utilizado a cada ano de vigência dessa convenção coletiva, ou seja, no período de 1º de setembro de 2017 a 31 de agosto de 2018 e no período de 1º de setembro de 2018 a 31 de agosto de 2019, por empregado observado o limite anual de 5 dias úteis. Então, não tem mais aquela regra de poder usar 2 vezes no ano esse benefício, que poderia chegar a 10 dias. Então, agora só fica limitado a 5 dias. Entendeu? Isso foi uma vantagem para as empresas que a gente conseguiu colocar. Pode passar. Aqui não é uma mudança, é algo que já tinha na convenção coletiva anterior e foi mantido. Eu só estou trazendo um comparativo com a CLT porque as empresas me questionam muito. Eu assim, eu vou levar isso porque é uma dúvida de várias empresas. Eu achei interessante, apesar de não ser mudança, tratar disso. A gente tem essa cláusula 32 da convenção coletiva que ela traz vários casos, quer dizer, vários não, alguns, de ausência legal. Só que a CLT já prevê ausência legal. E em muitos desses casos, a convenção coletiva é um pouco mais benéfica. Então, por exemplo, a CLT diz que, em caso de falecimento do cônjuge, do ascendente, descendente, irmão, ou outra pessoa dependente, que viva sob sua dependência, você vai ter direito até 2 dias úteis consecutivos de ausência legal, ou seja, 2 dias de falta abonada. O que a convenção coletiva diz? Você vai ter direito a 3 dias úteis consecutivos. Ali é 2 dias consecutivos, então é 2 dias corridos. Aqui, além de ser um dia a mais, ainda é úteis. Só que tem uma diferença. Aqui é cônjuge, ascendente ou descendente. Não vale para irmão. Então, se o irmão do empregado faleceu, ele não vai ter direito a esses 3 dias, porque não está previsto aqui. Ele vai ter direito a 2 dias da CLT. Outra coisa, essa cláusula da convenção coletiva, ela diz que entende-se por ascendente pai e mãe. Se o avô do empregado falecer, ele vai ter direito a esses 3 dias úteis consecutivos? Não, porque a convenção diz que entende-se por ascendente pai e mãe. Mas ele vai ter direito a 2, porque a CLT não limitou. Ela não disse que entende-se por ascendente só pai e mãe. Então pode ser até o bisavô. E por aí vai subindo na árvore genealógica. Entendeu? Outro exemplo, caso de casamento. A CLT prevê que você tem até 3 dias consecutivos, não é úteis, é consecutivos, em virtude de casamento. Veja que a CLT não fala de união estável. Mas por quê? CLT de 1943. União estável é algo recente no direito. Então, óbvio que não vai estar na CLT. Mas na convenção coletiva, além de ser mais dias, são 5 ao invés de 3, e são 5 dias úteis, tanto em virtude de casamento quanto comprovação de união estável. Aí aqui a CLT dá umas outras séries de ausências legais, alistamento militar, doação de sangue, comparecimento em juízo. Pode passar. E aí vem 2 casos novos que foram incluídos ano passado na CLT e que podem, de alguma forma, bater com aquele dia útil em caso de acompanhamento médico, exame hospitalar. Quais são os casos previstos pela CLT?
ela diz que o empregado terá direito até 2 dias úteis, 2 dias, para acompanhar consultas médicas e exames complementares durante o período de gravidez de sua esposa ou companheira. Veja, a convenção coletiva, quando ela diz que você tem direito a 1 dia útil, podendo ir até 5 dias, ela diz que exames, consultas e internações que seja obrigatória a presença de um acompanhante. Se não for obrigatória, você não tem direito a isso aqui. Muitos exames do pré-natal, consultas, não é obrigatória a presença de um acompanhante. Então, o empregado, ele não poderia, por exemplo, se não existisse essa regra da CLT, ele não poderia acompanhar a esposa dele no pré-natal com base nessa norma aqui. Porque aqui tem que ser obrigatório a presença de um acompanhante. Mas aí tem na CLT, então ele vai ter direito pela CLT, não pela convenção coletiva. Tem que ser comprovado que ele é a única pessoa que pode ir, né? Exatamente. Igual aquele outro lá no anterior também tinha isso. Exatamente. Aí aqui eu tenho um outro caso aqui que foi incluído ano passado na CLT. Por 1 dia por ano para acompanhar filhos de até 6 anos em consulta médica. Ele disse que essa consulta médica tem que ser obrigatório o acompanhamento médico? Não. Então o empregado pode virar para você, olha, eu tenho que acompanhar, veja, 1 dia por ano. Eu quero esse ano usar o meu direito que eu tenho de 1 dia para acompanhar meu filho no médico. Você vai dizer para ele, mas esse acompanhamento médico é obrigatório a sua presença? Não, não é obrigatório. Então não vou te dar, porque a convenção coletiva diz que tem que ser obrigatória a sua presença. Mas se esse filho tem até 6 anos, ele tem direito pela CLT. A CLT não diz se tem que ser obrigatório ou não a presença. Então vejam que essas 2 regrinhas novas na CLT, que não são nem da reforma trabalhista, de uma outra lei do ano passado, ela complementa algumas coisas dispostas na convenção coletiva. Pode passar. Prazo para apresentar atestado médico. Não existe hoje na CLT e em nenhuma outra lei esparsa. E até mesmo a própria reforma trabalhista, a lei da reforma, também não previu regra, prevendo um prazo para o empregado apresentar atestado médico. Então o empregado faltou 2 dias na semana, porque passou mal, enfim. Aí ele retorna depois desses 2 dias. Aí leva 1 semana para te apresentar o atestado. Ou pior, ele te apresenta o atestado depois que você já fechou a folha de pagamento. E aí? Você pode recusar? Pela legislação? Não, porque a legislação não prevê um prazo. Então o que a gente fez? Prevê um prazo na convenção coletiva para esse trabalhador apresentar o atestado médico. Então, ele não vai poder ficar esperando, demorar 7 dias, 1 mês para entregar esse atestado médico para a empresa. Ele, após o retorno dele ao trabalho, ele vai ter 2 dias úteis para entregar o atestado médico à empresa. E, além disso, se o afastamento dele, ele foi no médico hoje e o médico deu um atestado para ele de 5 dias ou mais. Se deu um atestado de 5 dias ou mais, ele já tem que informar a empresa. Pode ser por e-mail, pode ser uma terceira pessoa que ele dá o atestado para esse parente dele entregar para a empresa. Por que a gente colocou isso? Às vezes o cara falta e você não sabe quanto tempo ele vai ficar afastado, quantos dias de atestado. Você precisa se programar. Eu vou ficar sem esse cara durante 10 dias. Você imagina se você só ficar sabendo, se você só recebeu o atestado 2 dias úteis após o retorno dele, depois de 10 dias de atestado. Então, por isso que além dessa regra geral dos 2 dias úteis, se esse atestado fosse 5 dias, for superior a 5 dias, ele já tem que informar isso de imediato, ok? Pode passar. Abono de falta. Essa aqui é a regra anterior. Você vê aqui, CCT 2015-2017. Havia, durante as assembleias desse ano, e não só desse ano, mas nos e-mails, nas reuniões com as empresas, nos nossos atendimentos, sempre uma reclamação: poxa, o Brasil já tem tanto feriado, ainda tem um monte de ausência legal e a convenção coletiva ainda previu mais uma falta para assuntos particulares, ou seja, além de todas essas faltas abonadas que o empregado tem no ano, virtude de casamento, falecimento, médico, um monte de feriado estadual, municipal, federal,
eu ainda vou ter que abonar uma falta para assuntos particulares por ano. Então havia uma reclamação das empresas. E, com razão, não tiro a razão das empresas. Na convenção coletiva anterior, o que dizia? Que o empregado, para fazer jus a essa falta, uma falta por ano para tratar de assunto, uma falta abonada, para tratar de assuntos particulares, ele tinha que ter um ano de empresa e não poderia possuir no ano faltas injustificadas. Então, se ele tivesse falta justificada, ele mantinha o direito a essa falta abonada por um dia para resolver assuntos particulares. Porque aqui só dizia que ele não poderia ter falta injustificada. O que a gente fez na nova convenção coletiva? Passa. Primeiro a gente mudou a nomenclatura. Botou prêmio por assiduidade. Por que a gente botou? Só para ficar bonitinho? Não, tem uma lógica por trás disso, muito bem pensado. A gente enrijeceu a regra. Ele, além de um ano de empresa, ele não pode possuir no ano antecedente ao período de gozo do benefício, ou seja, ao período ao ano onde ele vai gozar essa falta abonada, ele não pode ter faltas, advertências, notificação, suspensão. Veja, a palavra injustificada foi retirada. Se eu retiro a palavra injustificada e só disse falta, significa o quê? Ele não pode ter falta, nem injustificada, nem justificada. Ou seja, você está premiando, isso é um prêmio. O cara não faltou nenhum dia do ano, nada. Ele não passou mal, ele não casou, ele não morreu ninguém na família dele, não doou sangue, ele não teve nenhum motivo, nada, não faltou. Nem falta justificada, nem injustificada. Então ele vai fazer jus a essa falta abonada para resolver assuntos particulares. Por isso que, além da mudança na regra, mudou o nome, porque você está premiando esse empregado, está premiando a assiduidade desse cara. Não teve falta nenhuma, nem injustificada, nem justificada. Por isso a mudança, entendeu?